Olá, meu nome é Lael e hoje irei apresentar sobre a minha pesquisa de iniciação, cujo tema é o processo de criação de sinais-termo em Libras, a representação de conceitos na área da educação. A equipe envolvida nessa pesquisa é composta por mim, Lael Machado Rodrigues, que sou graduando em Letras pela Universidade Federal de Viçosa e professor do CELIB, o curso de extensão em Libras da UFV, pela Ana Gediel, minha orientadora, que é professora da área de Libras do Departamento de Letras da UFV, e a Janaína, graduada em Pedagogia e mestre em Extensão Rural, também pela UFV. A minha fala está dividida da seguinte forma: introdução, objetivos, metodologia, atividades realizadas, discussão e resultados e considerações finais. Bom, por se tratar de uma pesquisa que se insere no contexto da acessibilidade de pessoas surdas, podemos ressaltar diversos marcos legais que foram conquistados por esse público e motivam o desenvolvimento de pesquisas, trabalhos e outras estratégias para a inclusão de pessoas surdas no ensino, como a Lei de Diretrizes e Bases de 96, em seu artigo 4º, inciso 3º, trata de um atendimento educacional especializado aos deficientes. A Lei de 2002, que reconhece a Libras como meio legal de comunicação em território brasileiro. O Decreto de 2005, que torna a Libras como disciplina obrigatória para os cursos de formação de professores. O Decreto de 2009, que trata, entre outras discussões, de uma educação inclusiva em todos os níveis, e também a Lei de 2016, que reserva vagas para pessoas com deficiência no ensino superior. No que tange especificamente aos fatores que motivam essa pesquisa, temos algumas indagações, como, por exemplo, como ocorre o processo de criação de sinais-termo? Quais os entraves encontrados pelos surdos intérpretes na constituição do sinal em Libras? E como divulgar esses sinais-termos criados, a fim de aprimorar o processo comunicacional entre surdo e ouvinte? É embasado nesses questionamentos que o Projeto Inovar Mais atua. O Projeto Inovar Mais desenvolve, por meio de ações interdisciplinares, trabalhos que corroboram com a acessibilidade no contexto da UFV, desenvolvendo ferramentas pedagógicas que auxiliem no processo de ensino e aprendizagem. Uma dessas ferramentas é o dicionário online bilíngue Libras-Português. Aqui temos o exemplo do layout do dicionário, com um vídeo de apresentação da ferramenta em Libras e com a legenda em português. Nós temos também as opções de buscas por temas, como cor, alimentos, meios de transporte, e a possibilidade de se buscar o sinal através da configuração de mão, que diz respeito à forma inicial em que sua mão se encontra no momento da sinalização em Libras. Isso é desenvolvido justamente por se tratar de um dicionário bilíngue. Podemos fazer a busca por verbete em língua portuguesa e em Libras. Com objetivos gerais dessa pesquisa, temos a intenção de colaborar com a permanência de alunos surdos no ensino superior e aprimorar o acervo de sinais em Libras na área da educação no dicionário. Com objetivos específicos, temos a finalidade de catalogar sinais referentes a termos e conceitos das disciplinas analisadas, descrever por meio de entrevistas aplicadas com os intérpretes o processo de criação de sinais-termos e analisar as bibliografias básicas e complementares de duas disciplinas da área da educação, verificando a existência de sinais-termo para os respectivos conteúdos. Para isso, optamos por uma metodologia quanti-quali, uma vez que buscamos estabelecer com a análise do corpus textual das disciplinas uma base numérica para o entendimento das frequências de conceitos-chave dos respectivos conteúdos. Exercemos também uma pesquisa bibliográfica como preparatória para a escrita da pesquisa e entrada no campo de análise. Aplicamos um levantamento documental a fim de estabelecer as disciplinas a serem analisadas, uma análise comparativa entre o corpus textual das disciplinas e o dicionário de Libras do Capoville. E, por fim, a aplicação de entrevista com os intérpretes. Na parte de atividades realizadas, podemos ressaltar o levantamento teórico, buscando por uma bibliografia que nos apoiasse na leitura e discussão, em reuniões semanais de orientação, a participação em eventos com apresentação e escrita de artigos, e, por fim, a ação de coleta e análise dos dados, que vai desde a análise documental das disciplinas até a entrevista com os intérpretes, analisando como se dá a constituição de sinais-termo. Agora, apresentarei a discussão e análise dos dados. Durante todo o processo da pesquisa, foi essencial buscar por bibliografias que tratassem de temáticas relevantes para o entendimento do trabalho, como estudos e pesquisas documentais, inclusão de surdos no ensino superior, modalidades de tradução e interpretação, atuação de surdos e intérpretes no processo de criação de sinais-termos, introdução aos estudos lexicográficos da Libras, que foi uma das mais importantes ali no final, né? Assim, foi possível me capacitar para a entrada no campo de pesquisa. A partir da análise documental, fizemos um levantamento dos alunos surdos matriculados na instituição.
sendo 2 deles matriculados em cursos da área de educação, sendo os cursos de Pedagogia e Educação do Campo. Assim, estabelecemos 2 disciplinas a serem analisadas, a EDU 100 e a ENA 130. Para selecionar essas disciplinas, foi necessário estabelecer alguns parâmetros importantes, como o número de possíveis alunos abarcados pelas disciplinas, a sequência de futuras disciplinas exigidas pelo cumprimento dessas e o fato de serem obrigatórias. Ou seja, a continuidade no curso depende da conclusão dessas disciplinas. Para analisarmos o corpus textual das disciplinas, utilizamos a ferramenta digital Iramutec, que permite realizar diversas formas de análise textuais. Assim, compilamos em um único documento todos os textos e bibliografias básicas e complementares das disciplinas e efetuamos a leitura no Iramutec. As estratégias de análise utilizadas são a análise de similitude e o método de René, que irei falar agora um pouco sobre elas. Primeiramente, a análise de similitude possibilita identificar as ocorrências entre as palavras e traz as indicações de conexidade entre elas de acordo com o campo semântico de discussão. Podemos observar como a palavra educação é o centro de todas as discussões textuais trabalhadas ao longo das disciplinas, seja se ligando com as questões de atuação do professor, com a prática da leitura ou com as questões sociais do ensino. Já o método de René, ele classifica os segmentos de textos em função dos respectivos vocabulários. Ele nos fornecerá uma divisão em classes de todo o corpus textual, possuindo cada uma porcentagem dentro do total. Percebe-se que as divisões também são feitas em cima dos temas tratados. Aqui, nesse caso, as discussões da classe 3 estão distantes das discussões da classe 4. É possível analisá-las, pois esse método permite nos redirecionar para os segmentos de texto, que são pequenos fragmentos analisados pela ferramenta. Assim, eu consigo nomear cada classe, como, por exemplo, a 3, a qual possui discussões teóricas em cima das situações comportamentais influenciando no sentimento de alunos na rede pública, ou a 4, que discorre sobre teorias de funcionamento dos sistemas educacionais amparados por teorias de ensino. Dessa forma, é possível compreender quais são as discussões teóricas das 2 disciplinas e quais são os temas específicos que possuem maior incidência, otimizando o processo de comparação com sinais de Libras no dicionário do Capovilla. O dicionário de Libras do Capovilla possui uma das descrições mais completas do Brasil, sendo possível ler em português os aspectos gramaticais da composição do sinal em Libras. Em seguida, para compreender melhor como ocorre o processo de criação de sinais-termos, aplicamos 2 entrevistas com os intérpretes que tratam, entre outras questões mais secundárias, do acesso ao conteúdo, do contato de sinais específicos na Libras e da importância da constituição de sinais-termos para a comunidade surda no ensino superior. Como considerações finais, temos que, de acordo com os TIUSP, que são os intérpretes, o campo de lexicografia da Libras necessita de atenção e divulgação dos trabalhos científicos. Além disso, é necessário que todos os envolvidos no processo comunicacional com alunos surdos estejam cientes da importância de colaborar com o desenvolvimento da Libras em meio acadêmico. Assim, com todos esses dados obtidos até o momento da pesquisa, foi possível observar como os intérpretes irão entrar agora no sentido de criação de sinais-termos com os alunos surdos e colaborar com o ensino para os mesmos, analisando todo o corpus que nós compilamos nas 2 disciplinas. Por fim, gostaria de deixar meus agradecimentos à CAPES, com o edital Inovação o qual o projeto Inovar Mais foi aprovado no ano de 2016, a FUNARB, por custear através das bolsas, através dos editais, e a SEAD por sempre nos dar apoio para o desenvolvimento das ferramentas. Aqui fica o meu muito obrigado, e é isso.